Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que a paz do Altíssimo Deus seja na sua vida, seja com você, e seja na sua casa, e seja no seu trabalho. Por onde quer que você for, a paz do Altíssimo, a paz do Espírito da paz acompanhe a sua vida, de maneira que as pessoas, amigas, conhecidos, parentes e até os inimigos vejam a diferença de Deus na sua vida. Nós vamos entrar com um testemunho imediato do seu Genivaldo e, com certeza, logo após o relato dele, nós voltamos com uma palavra revelação para você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Genivaldo Rosalino da Silva, tenho 54 anos. Sou consultor de importação e sou formado em analista de importação. Eu sempre tive preconceito contra a Igreja Universal. Eu tinha preconceito. Por que eu tinha esse preconceito? Porque eu via em vários canais de televisão que era mostrado sacolas de dinheiro que eram carregadas. Em uma revista que circulava pelo esse país, ali demonstrava, falava várias coisas, dizendo que o Bispo Macedo tinha feito aquilo, que ele tinha desviado o dinheiro, que ele tinha casas em Miami, que ele tinha tudo. E tudo aquilo foi me alimentando de preconceito. Tudo aquilo foi me mostrando, falando assim, peraí, então é isso mesmo que a igreja é. Ela engana todo mundo. Tinha raiva do Bispo Macedo. Eu não gostava dele. Eu não gostava dele porque tudo aquilo que falavam, como é que pode aquelas pessoas não perceberem que estava sendo enganada? Mas aí eu me enganei. Quem se enganou foi eu. Porque eu passei por uma situação, por mais entendimento que eu tivesse, a minha formação, eu passei por uma situação de desemprego. Eu fui humilhado. Eu passei por uma situação que eu fui morar de favor, meu casamento estava em ruína, a minha esposa queria se separar de mim, porque ela não via mais dentro de mim uma pessoa que pudesse dar sustento para ela, lhe dar credibilidade. Eu já não passava mais isso. Então, não havia mais uma alegria dentro de mim, já havia um vazio. Eu achava que através da bebida eu conseguia solucionar aqueles meus problemas. Muito pelo contrário, eu não conseguia resolver esses problemas. Eu comecei a ligar a TV e passei por um canal e ali estava passando justamente uma palavra da Igreja Universal. E aquilo tocou em mim. Eu resisti, mesmo ela tocando em mim, eu resisti. A minha esposa já estava indo para a igreja, e eu comecei a resistir. Até quando eu cheguei no fundo do poço, onde eu não tinha mais nada, a gente estava passando necessidade, eu praticamente estava depressivo porque eu não conseguia arrumar mais trabalho com toda a profissão que eu tinha, e aquilo foi me acabando comigo. Foi quando um dia eu falei assim, eu vou lá. Cheguei lá na igreja, muito desconfiado, passei na porta, demorei para entrar. Eu passei de um lado, passei do outro, e entrei e sentei lá no fundo.
sentei lá no fundo da igreja e fiquei escutando aquele homem falar. E tudo parecia que aquele dia ele tinha decidido falar direto comigo do altar. Falei, peraí, a minha esposa falou com esse pastor? Porque tudo que ele está falando é o que está acontecendo comigo. Como é que pode? Fui embora, mas depois, na semana seguinte, eu fui de novo. E falou a mesma coisa comigo. Que tudo aquilo que eu estava passando, que tudo aquilo que eu estava sofrendo, que tudo aquilo que eu estava passando tinha uma solução. Foi quando eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava vendo, ouvindo, era mentira. Porque, na verdade, o que eles queriam era me ajudar. Como é que pode? Eu cheguei lá sem nada, triste, magoado, um casamento fracassado, e eu estava recebendo um alimento de graça. Eu até perguntei, não tem que pagar nada? O pastor falou assim, não. Então eu comecei a receber daquele altar alimento, que como eu nunca tinha recebido dos meus pais. Ali eu fui aprendendo como é ter um Deus, como é conhecer um Deus. Primeiro eu tive que me limpar, eu precisei tirar tudo dentro de mim, aquilo que me secava, aquilo que me destruía, aquilo que me deixava fazer triste, que muitas vezes eu estava chorando sozinho, e depois eu comecei a aprender quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo, e aquele alimento foi vindo dentro de mim. O Espírito Santo, quando o pastor pregava lá no altar, ele falava assim, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que aplicar tudo que você tem no Espírito Santo, você tem que fazer de tudo para ter o Espírito Santo. Quando ele falou aquilo, eu tinha que perdoar, eu tinha que limpar o meu coração, eu tinha que fazer uma transformação de vida dentro de mim. Então, o Espírito Santo ele não poderia habitar dentro de mim se houvesse alguma coisa. E eu apliquei tudo aquilo que aquele homem de Deus falou. Até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi um momento mais glorioso da minha vida. Daquele dia em diante, a minha vida mudou, porque entrou dentro de mim uma certeza, uma alegria tão grande, uma coisa que é difícil de explicar, mas quem sente o amor do Espírito Santo jamais esquece, porque fica gravado dentro de você. Foi nascendo dentro de mim uma nova pessoa, um novo Genivaldo nasceu dentro de mim, um Genivaldo que tinha esperança, que tinha alegria, que tinha amor, que amava a esposa. E eu não sabia disso. Minha vida começou a mudar. O meu coração começou a ficar alegre quando Deus falou para minha vida tinha jeito e eu achava que não tinha jeito. Foi uma transformação tão grande dentro de mim que eu fico até emocionado em falar, porque o que Deus fez na minha vida, Ele mudou todo o meu conceito. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos abençoados, eu trabalho hoje, eu sou próspero, tudo aquilo que Deus coloca na minha mão acontece. E aqui depois daquele dia, o meu casamento foi uma maravilha, a minha vida mudou completamente. Eu que era vazio, que não tinha esperança, que não tinha nada, agora eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha dentro de mim o que era mais precioso, o que Jesus ensinou, o Espírito Santo. E mudou a minha vida financeira, mudou meu casamento, mudou a comunhão com os meus filhos. Eu me tornei uma pessoa muito mais doce, muito mais acessível às outras pessoas, de tão rancorosa que eu era antes. Eu já não tinha mais isso. E tudo isso foi através do Espírito Santo. E eu conheci o Espírito Santo na Igreja Universal. A igreja a quem eu apedrejava tanto, a quem eu julguei, a quem eu condenei. E a Igreja Universal me ajudou a conhecer a Deus, a conhecer o Espírito Santo. Hoje eu sou grato à Igreja Universal. Eu falo para você que às vezes está em casa aí, está passando por esse mesmo problema, mas você é duro de coração. Você tem um orgulho dentro de você que lhe impede você de ser feliz. E esse orgulho tem lhe destruído, como
me destruía também. Eu era inteligente, mas espiritualmente eu era burro. Eu não tinha sabedoria, eu não tinha consciência que dentro de mim existe algo muito mais forte que do lado de fora, do que as minhas vistas conseguem enxergar. Quando a gente julga sem saber, a gente já condena. Eu estava condenando. Condenando quem? A mim mesmo. Eu podia ter uma vida diferente há muito tempo atrás, mas enquanto eu permaneci julgando e condenando, eu não tive vida. Então, dê uma oportunidade para você. Faça como eu também, dê uma oportunidade. Você verá que a porta na sua vida vai abrir. Como abriu para mim, vai abrir para você também. Foi na Igreja Universal. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, minha amiga e meu amigo, quando nós falamos de fé inteligente, nós estamos excluindo a fé religiosa. Porque a fé religiosa faz a gente pensar que as nossas mazelas vêm de Deus, assim como também as bênçãos. Faz a gente pensar que há sorte e também há o azar. Faz a gente pensar o seguinte: eu estou passando mal porque eu devo ter feito alguma coisa ruim na minha vida. Enfim, a fé religiosa não dá opção de você raciocinar, de você pensar, pesar e tomar atitude. A fé inteligente, ela se pauta na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ou você crê na palavra de Deus ou você não crê. Se você não crê, esquece o que eu estou falando. Passa para outro canal. Mas se você crê na palavra de Deus, essa palavra promete uma vida de qualidade para aqueles que se aliam, que se associam, que se casam com Deus. Olha só o que diz o texto sagrado, que vale para você, para mim, para todas as pessoas. Não importa a sua religião, não importa quem você é, se você é feio, bonito, bandido ou mocinho, se você merece ou se você não merece, nada disso faz a diferença. O que faz a diferença é isso que está aí, a palavra. Olha só o que Deus fala. Deus falando para um sacerdote seu. Um sacerdote. Ele diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. Deus está falando, sabe com quem? Com um sacerdote. Um sacerdote que priorizava os seus filhos. Um sacerdote que, apesar de servir a Deus, ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Então Deus ficou irado com esse sacerdote chamado Eli, porque ele havia colocado os seus filhos acima
de Deus. Ora, a fé inteligente pesa isso e há de convir que não é justo que o Criador, o que nos dá os céus, o que nos dá a terra, que nos dá o ar, que nos dá o sol, aquele que nos dá a vida, aquele que faz com que a semente plantada na terra venha crescer e multiplicar, dar os seus frutos, aquele que abençoa aqueles que o honram, não é justo que ele seja colocado em segundo plano na nossa vida. Você, minha amiga e meu amigo, não está sofrendo, não é porque você é mau, não é porque você não merece, não. Você não está sofrendo, seja com problema de saúde, seja com problema econômico, seja com problema familiar, seja qual for o problema, não importa. Você está sofrendo porque você tem colocado Deus em segundo plano na sua vida. Você não tem honrado o Senhor na sua vida. E porque você o tem desprezado, ele também tem desprezado você. Você verificou que o seu Genivaldo, ele tinha ira da Igreja Universal, especialmente de mim. Ele não gostava da gente. Mesmo a gente falando de Deus, ele odiava a gente pelo que a mídia falava. Quer dizer, ele tinha preconceito contra os servos de Deus. Obviamente, preconceito contra os servos é preconceito contra o próprio Deus. Então, o que aconteceu? A vida dele foi de mal a pior, de mal, de péssimo a pior. Por quê? Porque ele não considerou Deus como Senhor na sua vida. Ele não considerou Deus como o único digno de honra, de toda honra e de toda glória. E por causa disso, sofreu o que sofreu. Mas, conforme diz o texto sagrado, esse sacerdote de Deus chamado Eli, que deixava os seus filhos fazerem o que não deveriam fazer, e não chamava atenção, não corrigia, não tinha um rigor na sua educação para com os seus filhos. Então, Deus o removeu do sacerdócio. Matou os seus 2 filhos e também matou o sacerdote. Não deixou herança, não deixou, digamos assim, aquilo que Deus havia prometido, que era a herança perpétua de ser servo do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, com Deus é assim. Deixa eu falar bem pertinho de você. Com Deus é assim. Do jeito que você o trata, ele trata você. Você sabia disso? Você recebe dele o que você dá para ele. Se você o despreza, você é desprezado. Se você o considera, você será considerado. Tudo depende de você. Que ele é tão justo, tão justo, tão justo, que ele deixa nas suas mãos o seu futuro. Ele deixa nas suas mãos o direito de escolher a vida ou a morte, o lucro ou o prejuízo. Ele deixa nas suas mãos o direito de você fazer o seu próprio destino. Deus é justo, é perfeitamente justo. Se você o coloca como Senhor na sua vida, se você o honra, ele vai honrá-lo também, honrá-la também. Se você não honra, você pode ser religioso, você pode ser católico, espírita, evangélico, você pode ser pastor, você pode ser bandido, você pode ser mocinho, você pode ser homossexual, heterossexual, lésbica, você pode ser o que for. Mas se você o honra, ele vai honrar você também. Se você o despreza, ele também vai desprezá-lo. Só depende de você.
Então, não depende da sua religiosidade, não depende da sua religião, não depende dos seus méritos, não depende do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do seu empregado, não depende de ninguém. A sua vida depende de você. Essa é a nossa fé. Nós dependemos daquele que nós servimos. Se eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo, então Ele me honra porque eu o honro. Se eu não honrá-lo, tampouco Ele vai me honrar. Então, é assim que funciona com Deus. Toma lá, dá cá. Eu sei que é um trocadilho meio chulo, mas é a realidade. Toma lá, dá cá. Do jeito que você dá a Ele, Ele dá para você. Se você o despreza, Ele também vai desprezar você. Se você o honra, Ele vai honrar você. Esse testemunho do Genivaldo é muito interessante porque mostra a grandeza da sua misericórdia, do seu amor para com aqueles que até o desprezavam. E o testemunho que nós vamos ver agora mesmo, você vai assistir o testemunho de uma professora, você vai ver que é assim que funciona. Do jeito que você trata a Deus, Deus vai tratar você. Se você o honra, Ele vai honrá-lo. E não é só honrá-lo com os dízimos, com as ofertas, não. É honrá-lo com a sua própria vida. É ter um caráter, é ter um comportamento ilibado, é viver na verdade, é fazer aquilo que é certo. Aquilo que é certo, você vai ser a glória de Deus nesse mundo. Quando nós fazemos o que é justo, o que é certo, quando nós vivemos o que Ele prega, o que Ele ensina, a verdade, a discrição, Ele ensina a pessoa a ser honesta, correta, verdadeira. Se nós vivemos isso, Ele também vai nos honrar. Ele também vai nos honrar. E nós vamos ver esse testemunho como verdadeira testemunha da honra que Deus presta àqueles que o honram. Por favor, pode rodar. Meu nome é Ellen Correia, eu sou professora e eu sempre tive muitos sonhos, né? Eu gostava de planejar o meu futuro e um dos meus maiores sonhos era encontrar uma pessoa, ser feliz, construir uma vida, né? Me casar. Com o passar do tempo, né? Eu tive meu primeiro relacionamento e eu falei, pronto, achei essa pessoa, né? Que eu vou noivar, vou casar, vou construir uma família. Mas eu tive uma decepção muito grande porque ele me traiu. Então nós já estávamos 3 anos e meio juntos e quando eu fui saber, descobrir, né? Ele tinha me traído com uma pessoa que morava bem próxima da minha casa. Então foi assim uma frustração muito grande. Mas até aí tudo bem. Eu conheci uma nova pessoa que nós nos dávamos muito bem. Fazíamos tudo junto, como eu sempre sonhei, como eu sempre idealizei. Íamos para a faculdade junto, passeio, viagem, família, tudo junto. Ficamos noivos, namoramos 4 anos e no 5º ano estávamos noivos. E ele foi fazer um trabalho, inclusive meu pai estava junto, estavam os dois. E eles sofreram um acidente de carro. E depois de 3 dias ele faleceu. Então ali foi o meu fundo de poço mesmo, porque você imagina, você dorme com a sua vida de um jeito, né? Tudo maravilhoso. E quando você acorda, aquele sonho acabou. Então foi como se tivessem jogado uma bomba e destruído tudo que eu tinha construído durante anos. Eu entrei num quadro de depressão profunda, porque eu não queria mais conversar com ninguém, eu não queria mais tomar banho, eu não queria mais me cuidar, eu passei a ser uma preocupação para minha família. Chegou a ser um luto permanente, mas com uma esperança. Então, por exemplo, se alguma pessoa se aproximasse para falar comigo e ela fosse do sexo masculino, eu evitava. Por quê? Eu falava, não, ele vai entender mal, ele pode pensar, vai ficar com ciúmes, vai achar que eu estou traindo ele. Então eu não queria conversar. Então durante esses 3 anos eu não conversava com ninguém, sempre cultuando e esperando a volta dele. Então eu ia ao cemitério, um dia sim, um dia não. Eu queria que você entendesse isso. Preste atenção. Ela era uma professora. Os sonhos dela eram sonhos
lícitos, não tinha nada de errado. Ela era uma pessoa que procurava, buscava a felicidade. E, de repente, o chão se abre debaixo dos seus pés. Ela perde a pessoa que ela tanto buscou para ser feliz. Ela perdeu. Ora, quando ela perdeu aquela criatura, ela entrou em depressão porque a vida dela, olha a fé, minha amiga, meu amigo, presta atenção, a vida dela estava apoiada, fundamentada naquela pessoa que ela havia perdido. É claro, se você coloca o seu coração, se você coloca a sua alma, a sua vida na mão de uma pessoa, de um ser humano, e essa pessoa morre, você também morre. E aí vem a depressão. Por quê? Porque a pessoa colocou a vida, pautou a sua vida numa criatura que era como ela. Não era Deus. Era um ser humano. Então, o que acontece, minha amiga e meu amigo? É o que mais tem acontecido nesse mundo. Depressão é uma perda irreparável que a pessoa teve. Pode ter certeza disso. Então, por causa de uma perda irreparável, ela entra em depressão. Quando a pessoa faz isso, e é justo que aconteça esse tipo de problema, que é a depressão, por quê? Porque a pessoa apoiou a sua vida em um ser humano, um mortal igual ela. Ora, isso não é inteligente, minha amiga e meu amigo, ou é? Não se trata aqui de religião A, B ou C. Se trata de uma fé inteligente. Uma fé em que você pesa, pensa, para e vai avaliar. Peraí, eu não posso colocar a minha vida nas mãos da minha mulher, de forma nenhuma. Eu a amo, eu a tenho em consideração, ela é a minha parceira, minha companheira, enfim, a minha auxiliadora, mas a minha vida não está em cima dela, porque se ela morrer e a minha vida estiver sobre ela, eu também vou morrer. É a depressão. Mas se a minha vida estiver na pessoa daquele que morreu e ressuscitou, está vivo para cumprir as suas promessas para com aqueles que nele creem, então eu vou ter essa vida que ele prometeu, porque ele está vivo para cumprir aquilo que falou, aquilo que prometeu. Isso que se chama fé com inteligência. Eu creio no Senhor Jesus porque eu sei que ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo para cumprir as suas promessas para comigo. Isso se chama fé com inteligência. E se eu o honro, ele vai me honrar. Se eu o desprezo, ele vai me desprezar. É pau, pau, pedra, pedra. Toma lá, dá cá. Não diz respeito à sorte, não diz respeito ao destino, não diz respeito a estar escrito na mão, nada disso. Isso tudo é conversa fiada. O que está escrito é o seguinte: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. É pau, pau, pedra, pedra. Então, a sua vida depende disso, minha amiga, meu amigo. Não fique aí chorando, não fique aí culpando fulano, beltrano, cicrano. Ah, porque a fulana destruiu o meu casamento, eu perdi o meu marido, ele foi para ela. Não é a fulana, não é o fulano, é você. Mas o senhor está dizendo que sou eu o culpado? Você é culpada pela sua vida ou pela sua morte? Pela sua bem-aventurança ou pela sua má-aventurança? Essa é a realidade. Você é responsável pela sua vida. Deus deu você capacidade para raciocinar. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe. Se você crê que Ele existe, quem você pode colocar na sua vida mais importante do que Ele? Quem você vai honrar na sua vida mais do que qualquer outra pessoa? Somente Ele. Se você não honra acima de tudo, como é que você pode querer exigir dele uma vida abençoada? Como
Como é que você pode querer merecer dele a honra? Não, você o desonra, ele também desonra você. Ele faz com que você seja também desprezada. Essa é a realidade. Então, tome a sua fé em prática, coloque em prática a sua fé com inteligência, porque isso aí é o que está escrito. Eu honro os que me honram, mas eu desprezo os que me desprezam também. Está aí escrito. Deus falou isso para mim. Deus fala isso para você. Ele fala isso para todos os que têm juízo. Todos os que têm juízo. O caso dessa professora foi assim. Quando ela descobriu essa verdade, a vida dela mudou. Vamos continuar assistindo o testemunho dela. Fiquei 3 anos cultuando como se ele tivesse vivo. Então começou a prejudicar o meu trabalho, porque eu comecei a faltar no meu trabalho. Tinha dias que eu saía de casa para ir trabalhar, mas quando eu demorava para voltar, a minha mãe procurava saber onde é que eu estava e eu não tinha ido para o trabalho, eu tinha ido para o cemitério. Como eu sempre desenvolvi um bom trabalho, eu vi que as pessoas tiveram assim bastante paciência comigo. Então, quando elas percebiam que eu não estava bem, então me tiravam da sala de aula para mim tomar uma água, me recompor para que eu pudesse voltar. Eu não conseguia dormir, era uma tristeza profunda e então eu desenvolvi o vício do alcoolismo nessa época. Então, quando eu chegava em casa, eu já passava e já pegava um uísque, sempre bebidas fortes ou bebidas doces que eu pudesse dormir. Eu queria dormir, eu não conseguia dormir. Então, ali era a noite toda, bebendo e fumando, bebendo e fumando, bebendo e fumando, até não aguentar mais. Quando eu fiz 27 anos, a minha mãe sempre fazia um bolinho. Então, quando eu fui apagar a velhinha, eu vi assim, 27. E eu falei assim, não mãe, 27 não, 24. Então, quer dizer, eu parei no tempo. Esses 3, dos 24 aos 27 anos, eu não sei o que eu fiz da minha vida. E aí uma amiga da minha irmã veio convidar a minha irmã para ir na Igreja Universal, num sábado à noite, só que a minha irmã não estava. E eu que atendi essa amiga da minha irmã. E ela pegou e falou, sua irmã não tá? Não. E ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, não, mas você tem que lutar. Porque se você não lutar, você nunca vai ser feliz. Tem um mal no teu caminho que impede você de ser feliz na sua vida sentimental. Então foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar uma coisa diferente. E quando ela me fez o convite, na hora eu pensei, bom, eu não tenho nada para fazer. Provavelmente hoje eu vou beber a noite toda e não sei como que eu vou acordar amanhã. Falei para ela, bom, eu vou. No dia seguinte, no domingo pela manhã, eu cheguei aqui na Igreja do Brás pela primeira vez. E aquele dia eu não consegui fechar os olhos, eu não consegui, assim, fazer muito o que foi orientado na reunião, porque tudo me chamava a atenção. Eu falava, que lugar é esse? Será que eu morri e não estou sabendo que eu morri? De tanta paz que eu senti naquele momento. E na hora da busca, hoje, né, eu sei que é a busca do Espírito Santo, as pessoas falavam assim com tanta intimidade com Deus, e eu ficava pensando assim, como que Deus é tão próximo delas? Que intimidade é essa que as pessoas têm? Que o pastor falou, fala o que você sente, fala o que você pensa, fala o que você precisa. E as pessoas falavam mesmo. E eu ficava observando, eu falava, mas como pode? Porque o que eu tinha de concepção para mim de Deus, de Jesus, é que ele era um coitado, que nem ele se salvou daquela morte horrível de cruz. Então, era uma imagem pregada no madeiro, né? Que para mim, esse aqui é Jesus que morreu na cruz. Tá bom, uma informação eu tinha de Jesus. E eu via as pessoas falando daquela forma, com aquela intimidade, né? Pedindo. Eu falei, poxa, né? Eu quero ter esse relacionamento que essas pessoas têm. Aquilo foi, assim, libertador para mim. Eu saber que eu não estava só, que eu poderia contar com uma pessoa que estivesse acima, além de mim.
além das minhas forças. Então, naquele dia eu voltei para casa, feliz da vida, dormi a noite inteira, sem beber, sem fumar. Quando eu acordei no dia seguinte, parecia que eu estava flutuando, de tão leve que eu estava. E eu fiquei assim, abismada, porque já fazia anos que eu não dormia uma noite inteira sem acordar durante a noite. E fui assim, trabalhar feliz da vida. Resolvi voltar e comecei a participar das reuniões, né? E a cada reunião que eu participava, eu aprendia um pouco mais. Eu via que eu conseguia me livrar de pesos, de traumas. E eu via que o pastor, ele ministrava as reuniões e ele libertava as pessoas. Através da oração dele, a pessoa era curada. Então eu falei, peraí, eu não quero resolver os problemas das áreas da minha vida. Eu quero ter o que ele tem. Porque se eu tiver o que ele tem, eu mesmo vou resolver todos os meus problemas. E ele falou, eu tenho o Espírito Santo. Então, foi onde eu falei, agora eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber de vida sentimental, de finanças, eu não quero saber de mais nada. Eu quero o Espírito Santo. Então, eu comecei a me preocupar. O que eu teria que fazer para ter o Espírito Santo? Então, eu abandonei as amizades, o vício, tudo que eu via que podia prejudicar o meu relacionamento com Deus, eu abandonava. Então eu falava, eu quero ter o Espírito, eu preciso do Senhor. O Senhor é importante para mim, porque eu procurei Jesus em tantos lugares. Eu falei, eu te procurei nas pessoas, eu te procurei nos bares, eu te procurei nos lugares, eu te procurei em amizades, eu te procurei em relacionamentos, em todos os cantos eu te procurei. Mas agora eu sei eu sei que eu estou no lugar certo e eu quero te encontrar. Eu preciso te conhecer, eu preciso do teu Espírito. Me despi de tudo que eu tinha, né? Dos meus achismos, das minhas vontades, do meu querer, de tudo. Coloquei a minha vida no altar, coloquei o meu sacrifício no altar e falei, agora é tudo ou nada. Eu tive certeza que aquele momento Deus tinha reservado para mim, naquele lugar, naquela fonte. Então, quando ele começou a falar, buscar o Espírito Santo, eu fui lá na frente. E naquele dia eu recebi o Espírito do meu Salvador. Aquele dia eu fui cheia do Espírito Santo. Então foi um encontro, assim, glorioso, que eu jamais vou esquecer. E depois daquele dia, tudo mudou. Aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza. Sair se pudesse, se eu não, assim, eu me controlei, mas a minha vontade é de sair saltitando, sabe? Igual uma criança quando ganha um sorvete, um doce. Próprio Deus na minha vida. E de lá para cá, paulatinamente, né? Esse Deus, esse Espírito dentro de mim foi me dando sabedoria, foi me dando discernimento, foi me dando direção, paciência, né? Então, aí sim, eu me tornei uma pessoa feliz de verdade. Não precisei mais fingir nem forçar nada. Então houve uma mudança radical no meu interior. E isso foi automaticamente transparecendo nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, né? E eu fui tendo condições de ter uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu me casei, né? Tenho uma família. Na minha casa há paz, a harmonia, a respeito, prosperamos. A minha família hoje toda está na Igreja Universal, né? Irmãs, cunhados, sobrinhos, pais, sogra, todo mundo. Hoje temos uma família totalmente convertida. E o meu maior tesouro, que é o Espírito Santo, né? Que é uma fonte que é inesgotável. Ela não para de jorrar dentro de mim. Todos os dias eu acordo e falo, meu Deus, sabe, me mostra quem tem sede, porque isso que eu passei a ter dentro de mim, eu não consigo guardar só para mim. Aonde eu tô, todo lugar, sabe, ou num supermercado, ou numa feira livre, aonde eu estou, sempre tem uma pessoa com sede, com a mesma sede que um dia eu tive.
Eu não troco ele por nada e por ninguém. Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Thaís Bernardo, eu tenho 28 anos, sou nascida em São Paulo. Desde a adolescência na escola, eu lembro que tínhamos padrões estabelecidos e eu não me encaixava neles. Eu não via nada de bom em mim. Sempre estava faltando alguma coisa. Tinha complexo de inferioridade, porque na escola eu sofria muito bullying. Eu tinha até dentro de mim, quando eu tiver uma estabilidade, uma independência maior, eu vou fazer cirurgia plástica, de tanto que era o descontentamento que eu tinha comigo mesma. Eu também não me achava capaz de que eu fosse conseguir nada. Fora os problemas que eu passei a ter, eu não tinha ânimo. Era uma coisa assim, eu saía para trabalhar por trabalhar, mas eu era uma pessoa, não tinha nenhuma perspectiva para nada. Eu não me sentia feliz com nada que eu fizesse. Era uma pessoa frustrada mesmo. Foi no período que eu tive depressão, porque eu tinha um complexo de inferioridade, onde eu me achava pior do que todas as pessoas. Tudo que eu fazia dava errado. Eu passei a pensar assim, bom, eu não sirvo para nada. Eu tô aqui, mas se eu não estiver, eu acho que é melhor, porque eu não vou dar desgosto para ninguém. Eu não vou entristecer ninguém, eu sou um peso. E aí foi quando eu comecei a ter desejo de morrer. E eu me lembro que no trajeto que eu ia, que eu fazia, tinha metrô, tinha trem. Então, quando eu descia para eu pegar, só vinha assim, se joga. Para que você está aqui? Ninguém nem vai saber que você morreu. Vai ser 1 minuto e acaba todos os seus problemas. Porque quando a gente está nessa situação, a única solução que o mal traz é essa, se mata. Se você se matar, vai acabar com o seu sofrimento, você não vai mais sentir dor nenhuma, você não vai mais, dar desgosto para ninguém, as pessoas vão chorar na hora, mas depois todo mundo vai esquecer, porque você não presta para nada. Então era muito isso que passava na minha cabeça. O meu problema, na minha cabeça, não tinha mais jeito, porque as portas que eu bati, nenhuma conseguiu me ajudar. Mas eu tinha fé, só que a minha fé estava no lugar errado, porque eu ia buscar ajuda em outros lugares, mas eu só precisava buscar Deus e era o que eu não estava fazendo. Então, quando eu estava nesses períodos, ao mesmo tempo que eu ia numa denominação, quando eu chegava em casa, eu ia lá e acendia uma vela. Meus irmãos já frequentavam a Igreja Universal e eles viam que eu precisava buscar ajuda, mas eu estava totalmente cega. Tudo que aconteceu comigo era um sofrimento que só quem já passou sabe. E aí ele me chamou.
Aí ele falou assim, Thaís, vamos lá, porque você precisa de ajuda. Eu falei assim, eu tô muito cansada, meu Deus. Se eu não receber ajuda lá, eu não vou receber mais ajuda em lugar nenhum. E aí eu fui, mas parecia que não chegava nunca na igreja. O caminho era difícil, era tudo difícil, mas eu fui. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, era uma sexta-feira, eu lembro que eu comecei a chorar, porque tudo que o homem de Deus estava falando ali era o que eu estava passando, e eu nunca tinha conversado com ele. Como que ele sabia tudo que eu estava passando? E eu me lembro que eu recebi uma oração, e eu lembro que eu saí leve dali, eu fui atendida. Uma pessoa que eu nunca me esqueço, porque uma pessoa que nunca me viu falou que ia comprar minha briga. Como que uma pessoa que não te conhece fala que vai comprar a sua briga? Porque aí fora todo mundo fala que te ajuda, mas quando você está numa situação difícil, ninguém te ajuda. A esperança que para mim estava morta, naquela sexta-feira mudou. Saí diferente, né? Porque foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha, de todos os lugares onde eu tinha ido. E eu comecei a participar das reuniões. E a vontade de viver que eu não tinha, eu passei a ter. Né, com a palavra de Deus, com o alimento que eu recebia a cada reunião que eu ia. Dentro de mim já houve a transformação. Eu fui com tanta sede, foi a porta que eu bati, que eu precisava tanto de ajuda, que isso aconteceu em um ou 2 meses, foi muito rápido. E eu me batizei nas águas. E eu ficava lendo a Bíblia, às vezes, no trem, no ônibus, e eu ficava vendo aqueles versículos que falavam do Espírito Santo, e eu falava, eu preciso receber o Espírito Santo. Não quero ficar dentro da igreja só esquentando o banco, muitos e muitos anos, e não conhecer quem fez tudo isso por mim. E aí eu me lembro que no domingo 9h30, cheguei cedo. Eu lembro que eu abri a Bíblia naquela passagem de Jeremias que fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E eu fiquei com aquela palavra dentro de mim antes da reunião. E eu fiquei só meditando naquilo. E aí começou a reunião, mas eu não vi a hora de chegar à busca. Eu lembro que eu busquei com tanta sede, com tanta sede, com tanta sede, que de repente um gozo, uma alegria na minha alma, uma certeza de que Deus era comigo. É um momento que só quem já passou mesmo que sabe explicar. Você ter o Espírito de Deus dentro de você. Eu já queria sair contando para todo mundo o que tinha acontecido comigo, porque uma pessoa que queria se matar 3, 4 meses atrás estava recebendo o Espírito de Deus, né? E todos os traumas que eu tinha, complexo de inferioridade, tristeza, vontade de morrer. Não, hoje eu sei do meu valor. Aquela coisa que eu me olhava no espelho e eu me achava horrível, eu me achava a pessoa mais feia do mundo, não. Hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e ele faz com que eu entenda o valor que eu tenho. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu não preciso olhar outra mulher e me comparar, ou fazer alguma coisa no meu corpo, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a alegria. Mesmo que alguém diga que você não pode, você sabe que você pode, porque o que tem dentro de você é muito maior do que todas as outras coisas. Então, hoje eu quero falar do que aconteceu comigo para outras pessoas, mostrar para elas que tem jeito sim para tristeza, para depressão, para vontade de morrer, tudo isso tem jeito. O Espírito Santo, ele me completou por inteiro, aquela lacuna, aquele vazio que eu tinha, ele preencheu e fez transbordar, então eu não preciso de outras coisas para me fazer feliz. Maravilha, né? Você é tão prazeroso, é tão gostoso saber o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Mas o segredo é esse. O segredo é honrar a Deus. Se você o honra, ele vai honrá-la também. Se você buscá-lo de todo o seu coração, ele vai se deixar achar por você. Ele não mudou a maneira de ser. Deus é o mesmo, ele não muda, é imutável. Então, amiga e amigo, você acha, sendo Deus tão justo, tão perfeito, tão bom, tão amoroso, você acha que se você se render, se jogar nos braços dele, ele vai deixar você cair no chão? Não. Ele diz, aos que me honram, eu honrarei.
Então, os testemunhos que nós mostramos aqui são de pessoas que têm honrado a Deus. E, por conta disso, são pessoas testemunha dele nesse mundo. Você quiser ser honrada por Deus, você fez a melhor escolha da sua vida, porque Ele está pronto para agir na sua vida. Vamos agora, então, falar com Deus em oração. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.